Capítulo 2. Nós também vamos ler aqui no telão, capítulo 2 de Filipenses. Sara está nos auxiliando ali. Aqui na frente, irmão Mauri. Aqui, irmão Mauri, ó. Aqui. Isso. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Mas você pode ficar com sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler ainda outros versículos. Vamos falar com Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite e por essa oportunidade que temos de ler a sua palavra, na certeza de que o Senhor fala conosco através dela. O homem é apenas um instrumento, é apenas a voz do que clama. Quem clama é o Senhor e nós somos apenas a voz. Então, nessa noite, Senhor, usa a minha voz e comunica a tua palavra, a tua vontade, o teu querer a cada um dos meus irmãos. Que sejamos edificados, que sejamos consolados, que sejamos exortados. Ó Deus, que sejamos encorajados por meio da tua palavra. E ao Senhor nós damos glória e honra em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2,12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Lembrando que quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Ele estava preso por causa do evangelho que ele pregava. Então, muito mais agora na minha ausência. E aí ele dá uma orientação: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Qual era o conselho? A orientação: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Verso 13: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém, queridos? Tema dessa mensagem, eu só peguei o texto, o tema é: desenvolva a sua salvação. Irmãos, é muito comum a gente imaginar que levantar a mão em atender um apelo num culto e aceitar Jesus é tudo que a gente precisa para ir para o céu. Eu não estou dizendo que não. Aquele ladrão lá na crucificação de Jesus, ele não teve muito tempo. Foi uma confissão pública e ele reconheceu ali que precisava de Cristo para conduzi-lo ao paraíso, para conduzi-lo ao céu. Jesus já então trouxe uma palavra de salvação a ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não deu tempo de sair de lá, batizado, de ser discipulado, pregar o evangelho para ninguém. Ali ele já ficou, mas a sua entrada no paraíso ficou garantida naquele momento, através da palavra de salvação que procedeu da boca de Cristo. Mas, irmãos, é inegável que nós que dispomos de uma jornada, não podemos pensar que tudo se resumiu naquele dia, ou então no dia do nosso batismo, quando nós publicamente confessamos a Cristo como Senhor e Salvador e passamos pelas águas do batismo. Imaginamos que tudo ali se encerrou, e aqui, irmãos, a palavra vai dizer que existe um propósito de Deus em que a gente desenvolva a nossa salvação. A pergunta que eu faço inicialmente nessa mensagem é: você se julga uma pessoa pronta? Uma pessoa que já se tornou tudo o que Deus já planejou? Pastor, eu sou essa pessoa. Tudo que Deus pensou sobre mim, acerca de mim, para que eu viva, para que eu alcance, eu já vivo hoje. Não tem mais nada para alcançar em Deus. Eu imagino que só alguém muito insensato diria uma coisa dessa, que estava pronto. É óbvio que não. O apóstolo Paulo diz: eu não alcancei. Eu não julgo e olhe que Paulo viveu experiências que eu imagino que pouquíssimas pessoas vivenciaram. Ser arrebatado até o terceiro céu. Quem pregou o evangelho para Paulo foi o próprio Jesus. Enfim,
experiências únicas, mas ainda assim ele diz que não alcançou o propósito que Deus tinha para ele ainda. Então, a segunda pergunta é: se a gente não alcançou, quem é o responsável então para que a gente chegue lá, naquela estatura de varão perfeito, de maturidade, de pessoas semelhantes a Cristo? Quem é responsável então por esse processo de crescimento, por esse processo de desenvolvimento? Você, nós ou Deus? Quem são os responsáveis? Se você diz assim, só eu, você está deixando Deus de lado e colocando toda a suficiência na força do seu braço. Se você diz assim, Deus apenas, você se exime de qualquer e toda responsabilidade, coisa que também Deus não quis que a gente imaginasse ser. Então, veja, eu quero dizer, irmãos, que no verso 12, nós começamos a ler o que na verdade era uma continuação dos versículos anteriores, porque o texto começa dizendo assim, portanto, ou seja, faz uma ligação do que ele está dizendo agora com o que ele disse antes. Se você estava aqui quinta-feira passada, você vai lembrar que nós falamos sobre o exemplo de Jesus. Na verdade, um incentivo a que nós nos assemelhemos a Jesus. O verso de número 5 de Filipenses 2 vai dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Outras versões, a mesma atitude de Cristo Jesus. Paulo vai tratar sobre a humildade, a humilhação a que Jesus mesmo se submeteu. Ele não foi obrigado, ninguém impôs isso a ele, mas ele se fez homem, ele se fez servo, ele foi obediente até a morte de cruz, e Paulo diz assim, imite isso. Tenha você o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude que Jesus teve. Irmãos, ele colocou o nível, o padrão, lá nas alturas. Porque, irmãos, ele tratou aqui do próprio Cristo. Ele não colocou um líder, embora ele pudesse dizer, me imite, porque eu sou imitador de Cristo. Mas aqui ele dá um alvo, irmãos, elevadíssimo, ou seja, o seu modelo de vida, a pessoa na qual você deve se mirar e querer parecer, na atitude, na forma de ser, na forma de agir, é Cristo. Um livro muito antigo, que muitos talvez leram aqui na época da sua conversão, foi Em Seus Passos, o que faria Jesus? Sempre imaginarmos que a nossa vida deva espelhar o procedimento de Cristo. Então, tudo que eu faço, eu devo pensar, Jesus faria isso ou Jesus não faria isso? Em seus passos, o que faria Jesus? Tendo Cristo como modelo para a nossa vida. Aí a pergunta é, será que a gente consegue chegar lá? Irmãos, Deus não brincaria conosco. Eu imagino que Deus, ele não se daria a fazer algum tipo de proposta que ele visse que a gente não conseguisse alcançar de alguma maneira. Seria brincar. Seria dizer assim, eu estou só brincando, mas eu sei que você não dá conta. Irmãos, de fato, sozinhos a gente não consegue. Só a inspiração de Jesus é algo maravilhoso, mas não é suficiente. Quantas pessoas você admira? Eu admiro. E a gente não consegue chegar a ser igual àquela pessoa. Então, eu imagino que tendo um modelo perfeito, Deus coloca-o como um exemplo, uma inspiração a ser não apenas admirada, mas buscada. Eu quero me tornar. Nós cantamos isso. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecê-lo para me assemelhar a ele. Quanto mais eu ando perto dele, mais parecido com ele eu fico. Eu não sei se você tem um amigo, uma amiga próxima, você anda muito com essa pessoa, daqui a pouco você está fazendo os trejeitos que ela faz. Você está conversando igual ela conversa. Você está usando o sotaque que ela usa. É a proximidade que faz isso. Então, a proposta de Deus é Cristo, é o padrão. E você precisa, eu preciso
realmente entender que a gente precisa buscar, que a gente precisa se assemelhar a Ele, que a gente tem um alvo que é Ele, parecermos-nos com Ele, mas na nossa força a gente não dá conta. E também sem fazermos nada não daremos. Dá para entender isso? Eu não vou achar que eu consigo sozinho, nem também vou achar que se Deus quiser Ele fará independente de mim. O que eu vejo nesse texto, irmãos, é um trabalho de parceria, diga parceria, entre o ser humano, entre nós, homens, mulheres de Deus, e o próprio Deus. Eu queria rapidamente que você observasse 3 verdades aqui dentro desse texto que nós lemos. A primeira verdade se trata de um propósito. Um propósito. Deus tem um propósito para todos nós. E que propósito é esse? Romanos, capítulo 8, verso 29, ele se alia ao que diz capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Tende vós o mesmo sentimento, ou seja, você vai imitar, você vai procurar fazer como Cristo fez. Mas Romanos 8, 29 também reforça isso, dizendo assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Deus intencionou que nós, seus filhos e filhas, por meio de Cristo, nos parecêssemos, mas não apenas uma leve aparência, mas uma conformidade. Sejam conformes, tenham a mesma forma. Você já fez gelatina? Sim ou não? Aí você coloca aquele líquidozinho numa forma. Depois ela toma consistência e fica exatamente de acordo com a forma. Ele está dizendo, você deve entrar na forma de Cristo. Você foi salvo para ser conformado, para ser conforme à imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós precisamos entender, mas objetivar, desejar, viver essa realidade. Capítulo 4 de Efésios também vai falar sobre os dons ministeriais que Deus deu à igreja, para equipar a igreja, a fim de que ela alcance a varonilidade, a estatura da medida perfeita de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Ou seja, a maturidade que o crente almeja é se tornar como Jesus. Amém? Diga assim, a maturidade que Deus espera de mim é que eu me pareça com Jesus, é que eu tenha a forma de Jesus, é que eu tenha o mesmo pensamento de Jesus. Irmão, que propósito poderoso! Só que aí, irmãos, para esse propósito ser alcançado, primeira coisa, se espera, respondendo à pergunta do início, se espera algo da nossa parte. O verso que nós lemos, verso 12 de Filipenses 2, vai dizer, estou repetindo, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Meus irmãos, desenvolver é diferente de conquistar. O texto não está dizendo conquiste a sua salvação, não. Até porque, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 1, Paulo, ele identifica esses irmãos a quem ele escreve como santos, como pessoas que já foram separadas, alcançadas por Jesus Cristo. Eram pessoas salvas, então eles não tinham que conquistar, porque Cristo já conquistou a salvação por eles, e Cristo já conquistou a salvação por nós. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem pela fé, que é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A gente não paga, a gente não conquista a salvação. Irmãos, as religiões, elas mostram exatamente isso, a busca, a tentativa do homem se chegar a Deus, buscar por seus meios, pela sua capacidade a salvação. Por isso, irmãos, que toda religião que não tem Cristo como centro é vã.
porque o homem não consegue produzir a sua salvação. Cristo é aquele que conquistou, através da sua vida, da sua morte, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Ele conquistou para nós a nossa salvação. Então não está dizendo conquiste, está dizendo desenvolva. É porque você já tem a salvação. É porque um dia você já entendeu o Evangelho. É porque você entendeu que alguém te amou e não quis que você vivesse perdido eternamente sem Deus no inferno. Então ele veio, nós lemos quinta-feira passada, ele se fez homem e se humilhou, tornando-se servo, obedecendo a Deus até a morte, morte de cruz. Ele fez isso por nós e não por ele. Ele tinha tudo, estava lá na glória. Mas ele fez por nossa causa. Isso é o Evangelho. Ele tomou o nosso lugar, foi o nosso substituto. E essa oferta da salvação está disponível a todos os que creem. Então, ele conquistou por nós. Agora, a parte que nos cabe está bem clara aqui. Você e eu precisamos desenvolver a nossa salvação. Essa palavra desenvolver tem um significado interessante, que é trabalhar até a consumação. Vou repetir. Trabalhar, desenvolver significa isso, trabalhar até a consumação. Ou seja, não tem mais nada para ser feito. Eu imagino, irmãos, que esse trabalho deva ser realizado até o dia da nossa morte. Precisamos entender que a maturidade, o desenvolvimento da salvação é um processo que devemos buscá-lo até os nossos últimos dias. Um processo que se dá, irmãos, diariamente. E nós precisamos trabalhar nele diariamente. Esse era um termo usado para quem trabalhava numa mina, explorando minério, ouro, cobre, nióbio, todos esses preciosos e importantes minerais. Então imagina uma mina, vai se explorando e vai se extraindo os preciosos minerais ou minérios. E o refúgio, aquilo que não é precioso, vai sendo posto de lado. E ele usa esse termo para falar da nossa salvação. Porque isso mostra, irmãos, que diariamente nós precisamos em Deus buscar o que Ele tem plantado, aquilo que Ele tem feito frutificar dentro de nós. Tirando aquilo que é precioso, expondo aquilo que é precioso, buscando dentro de nós a transformação que o Espírito Santo está operando diariamente e tornando isso um testemunho vivo. É produzir frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Mas o refúgio, a gente vai deixando de lado. Esse termo também é usado na agricultura, quando se tratava de extrair o melhor de uma colheita. O melhor fruto de uma colheita. E aqueles frutos mirrados, aqueles frutos podres, eles eram descartados. Então, irmãos, quando ele diz assim, desenvolva a sua salvação, ou seja, explore aquilo que Deus tem produzido de bom na sua vida. Pastor, meu problema é a língua, que eu não consigo domá-la. Isso é refúgio. O que Deus produz na nossa boca são palavras que abençoam, palavras temperadas com sal, palavras que edificam, e isso que eu tenho que explorar. São esses frutos que eu tenho que torná-los evidentes na minha vida, para desenvolver a minha salvação, para crescer na minha fé, na minha caminhada com Deus. A salvação em Cristo, volto a dizer, já foi conquistada por Jesus, mas o crescimento rumo à maturidade, irmãos, é diário, é todo dia, é tirando o que não presta, tirando o refúgio, tirando os frutos podres, até porque mesmo Jesus disse que Ele produziria frutos em nós, mas frutos que permanecessem. Fruto que permanece é fruto sadio. Fruto podre não permanece.
Então, irmãos, nós precisamos realmente buscar isso de todo o nosso coração. E para a gente entender melhor um pouco, verso 14 e verso 15, do mesmo capítulo 2 de Filipenses, vai dizer exatamente isso. Façam tudo, sem murmuração, sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Veja, ele traz coisas aqui que extraímos. O desenvolver, o trabalhar, extrair aquilo que Deus colocou em nós como precioso, mas colocar de lado aquilo que é refúgio. Então, o que extrair, o que rejeitar, ele dá alguns exemplos. Faça tudo, sem murmurações, nem discussões. Irmãos, isso é escória, isso é refúgio. Crente que busca crescer na sua caminhada com Jesus, deve ser um crente que não se dá murmurações, que não se dá discussões, há brigas, há intrigas. Em outras traduções vai dizer isso: façam todas as coisas sem murmurações e sem contenda. Irmãos, não cabe em nós o barraco, não cabe em nós sermos aqueles crentes que por tudo parte para briga, por fight. Não cabe em nós termos essa boca, nós que fomos visitados pela graça de Deus. Não pode a mesma fonte jorrar dois tipos de água. Uma água amarga que ninguém pode beber, uma água amarga que ninguém pode se valer dela. Que tipo de crente nós temos sido? Não viva murmurando, não viva discutindo, não viva brigando, pelo contrário. Tem coisas preciosas que Deus plantou em mim e em você. Viva de forma grata. Reconheça a mão e a bondade de Deus em tudo. Talvez ali naquele momento da mesa, aquele momento simples, comum que a gente vive, talvez alguma coisa a gente olhe assim, mas isso daqui não presta, isso é comida. Não, irmãos, é a provisão que Deus tem nos dado. Talvez não estamos num restaurante 5 estrelas, mas estamos ali com um pão e uma margarina. Vamos agradecer por isso. Vamos reconhecer a bondade de Deus, ao invés de ficar reclamando: essa casa que eu tenho, essa cama que eu tenho, esse quarto, essa família que eu... Irmãos, em vez de ficar murmurando, reclamando, discutindo, brigando, vamos começar a reconhecer a bondade de Deus nas pequenas coisas. Vamos começar agradecendo a Deus o que Ele tem feito todos os dias. Se acorda, puxa o ar bem fundo e agradece a Deus e louva a Deus pela vida que Ele te deu mais um dia. Coisas que pessoas talvez não tiveram a mesma sorte, a mesma graça que você teve. Agradeça pela sua família e por tudo que Deus tem feito na sua vida. Então, extrair ou rejeitar, ele fala de uma sociedade pervertida e corrupta. Irmãos, nós não fazemos, embora estejamos em meio a uma sociedade pervertida e corrupta, tantos valores jogados no lixo, tantas coisas estranhas, irmãos, nos nossos dias acontecendo, tantas coisas que a gente diz assim: meu Deus, isso não está certo. Uma sociedade pervertida, que chama o que é bom de mal, e chama o mal de bom, que inverte valores, que aplaude o errado, e censura o que é certo. Isso é uma sociedade pervertida, é uma sociedade corrupta, que gira em torno do lucro, que gira em torno do ganho, que gira em torno da vantagem. Essa é uma sociedade corrupta que nós estamos inseridos, mas nós não podemos fazer parte dela no sentido de imitá-la. Nós não podemos concordar fazendo a mesma coisa. Não podemos, irmãos. Há uma exigência muito maior para quem é cristão.
da parte do próprio Deus, Ele espera algo melhor de nós. Então, crente não tem duas palavras, diga glória a Deus. Crente não fica com duas palavras, mentindo, falando a verdade, falando, não, irmãos, ele tem uma palavra só, seja o vosso sim, e o vosso não, mas o que procede disso, ou o que vai além disso, vem de quem? Do maligno, ele é o pai da mentira. Então, crente, irmãos, tem uma maneira diferente, uma maneira reta de andar, reta naquilo que ele fala, nos negócios que ele trata. Crente devolve troco, irmãos. Teve uma vez que a caixa me deu um troco no supermercado, e eu voltei o troco assim para ela, e ela ficou me olhando. Aliás, o moço que estava do meu lado também ficou me olhando, e fez assim, você não quer, não? Eu digo, eu quero o que é meu. Isso daqui não é meu. Isso daqui veio a mais. É como se você estivesse dizendo assim, você é bobo, você não quer. Ninguém dá dinheiro para os outros, não, então aproveita e guarda. Não é meu, irmão. Então nós precisamos entender que apesar de estarmos em meio a uma sociedade corrompida, a uma sociedade pervertida, você e eu fomos chamados para andar de forma diferente. Você e eu fomos chamados para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Uma sociedade que vive em escuridão, que vive em trevas, mas Ele está dizendo que a gente vai resplandecer, vai brilhar. Irmãos, preste atenção, aqui não tem nada a ver com ser um star, uma estrela, um midiático, um youtuber, não tem nada a ver com isso, irmão. Hoje falar disso fica parecendo que o crente está buscando glória, não é isso. Agora preste atenção, se você está numa noite escura, muito escura, densas trevas, a luz da lua te dá uma direção no seu caminho, te ilumina alguma coisa ali naquela noite escura. Roça, talvez você perceba mais isso do que aqui na cidade. Então, o que está dizendo aqui, irmãos, é que a nossa sociedade vive em densas trevas. Trevas que quase se podem apalpar, tocar, mas a presença de um cristão é como um luzeiro, é como uma luz que brilha na escuridão. Embora todo mundo viva ali naquela maneira pervertida, tem um crente ali brilhando a glória de Jesus, refletindo a glória do Pai. Irmãos, assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a que recebe, assim também nós fomos chamados em nossa vida sozinhos, não temos luz própria, mas temos a luz que brilha em nós, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a luz da vida, nós apenas só refletimos a glória que vem dele. Irmãos, nós somos chamados em meio a esse vazio, nós temos algo para oferecer. O verso de número 16 vai dizer assim, preservando a palavra da vida. A sociedade não tem nada para dar. Aliás, tem de muita coisa ruim. Mas o crente, que está desenvolvendo a salvação, ele preserva a palavra da vida. Ele tem uma palavra de ânimo. Ele tem uma palavra de esperança em meio ao caos. Ele tem uma palavra de fé. Enquanto existe morte, enquanto existe caos, o crente preserva dentro dele a palavra da vida, tanto para ele quanto para os outros. Então, irmãos, é uma maneira totalmente diferente. Trabalhar a sua salvação, trabalhar a minha salvação, é extrair o que de melhor Deus tem feito em mim, é extrair o que de melhor o Espírito de Deus tem gerado na minha vida, os bons frutos que Ele tem trazido para mim, mas rejeitar os frutos apodrecidos, os frutos mirrados, colocá-los de lado, porque nós queremos viver uma vida que espelhe a glória de Jesus, que imite Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então o texto vai dizer que há um propósito. Que propósito é esse? Vamos ler? Vamos recordar? Parecer com...
Irmãos, esse é o clímax, é o alvo, é lá que Deus quer que a gente chegue. E a gente viu que a gente tem uma participação nesse processo. Segunda verdade, o poder para cumprir o propósito. Não temos um propósito, sim ou não? Mas eu consigo sozinho? Tá. Então Deus me dá poder. Diga comigo, Deus me dá poder para cumprir esse propósito. Olha comigo o verso 13. No verso 12 ele diz assim: desenvolva a sua salvação. Trabalhe. Extraia o melhor. Busque. Não se canse até que você tenha extraído tudo. Imagine de uma mina. Extrair tudo que uma mina tem. É trabalho demais, irmãos. Mas no verso 13, ele vai dizer que só o nosso esforço, a nossa capacidade não é suficiente. Porque ele vai dizer assim: porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus é quem... Aí a gente fica confuso. Eu que tenho que desenvolver ou é Deus que efetua? As duas coisas. É um trabalho em parceria. É a ação, a responsabilidade nossa, unida à ação poderosa de Deus. Acabou. Oi. Uma pedra. Oi, glória a Deus. Oi. Aleluia. Oi. Quando chega eu bebo uma água. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora chegou. Agora veio. E você se assustou. Veja, irmãos, é um trabalho. Deixa assim, Gustavo. Aí está ótimo, está bom demais. É um trabalho. Quieto o dedo. Aí, daquele jeito. Aí, tá jóia. Esquece esse volume. Aí, tá bom. É um trabalho em parceria. Diga comigo, parceria. É o homem Deus, irmãos. Olha só. A palavra efetuar. A gente falou da palavra desenvolver. Que é o quê? Um trabalho de um garimpeiro. Trabalha numa mina. De um minerador. De um agricultor. Ele extrai o melhor e deixa o refúgio do lado. Quando ele joga para Deus, ele diz assim: Deus efetua. Deus, ele faz algo. Essa palavra efetuar, no seu original grego, quer dizer, presta atenção, enérgio. Eu estou dizendo isso, irmão, não é porque eu sou o cara do grego, não, é porque tem um aplicativozinho chamado Bíblia Strong. E lá já tem os termos gregos. Então eu vou lá e dou uma olhada. Então, essa palavra efetuar, presta atenção, vem de uma palavra grega chamada enérgio, que vem da mesma raiz da nossa palavra energia. Então Deus dá para a gente energia, poder, para a gente viver o que Ele quer que a gente viva. Aleluia! Irmão, sozinho a gente não dá conta. É igual você pegar um celular poderoso, um iPhone. Qual é o último iPhone que existe? 14. E deixar ele descarregado. Power. Tem milhares de recursos. Mas você não tem um carregador para dar ele energia, para fazer ele funcionar. Vai ficar com uma coisa na mão inútil. A mesma coisa, irmãos, quando o crente ele sabe que Deus tem um propósito para ele, dele se parecer com Jesus. E ele diz assim: eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ele acha que é só da parte dele, sendo que Deus diz assim: meu filho, você está um celular descarregado, você não vai ter energia para conseguir chegar lá no alvo que eu quero. Então eu te dou enérgio, eu te dou energia, eu te dou poder para você viver o que eu tenho para você. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Aleluia! É o poder do Espírito Santo em nós, irmãos.
Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E como, irmãos, que a gente libera esse poder? Como que a gente vive e libera essa energia em nós? De 3 maneiras, pelo menos. Primeira maneira, pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Estou igual peão de rodeio, falando bem rápido. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Leia comigo o texto que diz assim: temos mais um... Aí, vamos ler? Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem o quê? O que é que a gente faz? Primeiro, com a palavra, a gente recebe. A palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Essa palavrinha atuando é energia. A mesma palavra de Filipenses 2, que diz que é Deus quem efetua, é Deus quem dá energia. Então nós entendemos que para recebermos a liberação desse poder, a palavra de Deus tem uma sincronia poderosa para que isso aconteça. Pastor, eu não leio a Bíblia, então você vai sabendo que não tem como liberar sobre você o poder, a energia que você precisa. Crente que se abstém de não ler a palavra, ou se abstém de ler a palavra, é um crente sem energia. É um crente que está descarregado. É um crente que não vai ter poder. Veja, eles receberam, eles acolheram, mas está dizendo que além disso, essa palavra está atuando. Essa palavra, irmãos, é um mistério que Deus revela. Quando um crente se volta para a palavra, ele recebe, ele acolhe. O que é acolher? É receber dentro. Mas além disso, a gente tem que crer nela. A gente tem que acreditar. Pedro está lá no barco, Jesus está andando sobre as águas, e ele diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Irmãos, por que os outros discípulos não foram? Porque Jesus foi claro e taxativo, quando ele diz assim: vem Pedro. Ele não disse vem João, não disse vem Tiago, não disse vem, não, vem Pedro. Pedro pega a palavra, recebe, acolhe e crê. Pedro coloca o pezinho fora do barco e estava igual asfalto, irmão. E ele começa a andar, porque ele creu. Mas chega um momento, irmãos, que ele começa a duvidar, a olhar mais para as circunstâncias do que para a palavra, e ele começa a afundar. O que eu quero dizer, irmãos, crente que se apega à palavra, crente que lê a palavra, crente que acolhe a palavra, crente que crê na palavra, ele recebe energia. Ah, pastor, estou tão desanimado, eu estou tão fraquinho. Está lendo Bíblia? Estou não. Vai se animar, irmãos. Olha só, a gente ficou bombardeado por aquela propaganda. Super Nescau. Aí a gente cresceu querendo Nescau. Ninguém conhece, não? Só os antigos, só os dorcos e docas. Irmãos, eu quero dizer que se você e eu queremos energia de Deus, para alcançarmos o propósito, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem que ser lida, tem que ser acolhida, tem que ser recebida com fé. Se Deus falou, eu creio. Se Deus disse para eu não fazer, eu não vou fazer. Eu creio nessa palavra, irmãos, ela é poderosa para nos dar poder. Amém? Diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus não é Nescau, mas é energia.
que me dá gosto. É ou não é, irmão? Irmãos, eu comi a tua palavra, achando as tuas palavras, diz o salmista, logo as comi. No meu paladar era como mel, mas no meu estômago elas amargavam. Porque nem sempre a palavra de Deus vem para nos agradar. Nem sempre a palavra de Deus vem para nos mimar. Muitas vezes vai ser amarga, porque vai puxar a nossa orelha, porque vai nos repreender, mas é ela que vai nos dar poder, energia, para a gente se parecer com Jesus. Segunda coisa, oração. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos ler. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Dá para colocar aí, Sara? Travou. Chegou. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quê? Isso é o quê? Oração. Ou pensamos, muitas vezes a nossa oração não é só falada. A gente pensa também, Senhor, quantas vezes Deus já nos respondeu só quando a gente pensou em algo, sim ou não? Oh Jesus, o Senhor poderia... E Deus ouve os nossos pensamentos. Satanás não, mas Jesus sabe de tudo que a gente pensa. Então, vamos ler de novo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa palavrinha opera é enérgico também. Quer receber energia? Ore. Crente que não ora, irmãos, é fraco. Não tem poder, não tem energia. Ei, vocês vão receber o poder do alto. Estão preparados? Sim, Senhor, nós queremos. Vão orar. Passam ali 10 dias, reunidos no cenáculo. Senhor Jesus, a tua promessa não falha. O Senhor prometeu o teu Espírito Santo. Senhor Jesus, irmãos, eu imagino quase que uma oração repetitiva. Mas eles estavam ali, dia e noite, 10 dias, e dizendo a tua promessa, Senhor, a tua palavra, Senhor, prometida desde Joel, dos profetas, que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, confirmada por teu Filho Jesus, aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, faz cumprir em nós, Senhor, faz cumprir na igreja. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, eles estavam gerando juntos energia, uma grande corrente de energia estava sobre aquele cenáculo, e 10 dias depois, estando todos reunidos e assentados no mesmo lugar, de repente, ouve-se do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, e esse testemunho ali na igreja primitiva sacudiu Jerusalém, sacudiu os arredores de Jerusalém. Os discípulos pregavam e eram perseguidos, apanhavam, viviam cada situação. Depois eles voltavam e diziam assim, gente, eu quero dar um testemunho que eu apanhei por causa de Jesus. Sério, glória a Deus, vamos orar. E diz que orando, movia-se o lugar onde estavam reunidos. Várias vezes em Atos você vai encontrar essa expressão, moveu-se o lugar. Irmãos, o que faz isso senão poder, senão energia que vem de Deus? E a gente, irmãos, crente, tem uma bomba atômica ao nosso dispor, que se chama oração. Muitas vezes estamos quietos, tímidos, subjugados pelas dificuldades, fracos para orar. Não estou orando, pastor, que eu estou me sentindo fraco. É justamente o contrário, irmãos. É aí que você tem que orar, para que você seja cheio de energia. E, além da palavra, que Deus libera através dela,
energia. Além da oração que Deus libera energia, existe um outro modo, e esse é o mais difícil que eu acho. É o sofrimento. Aí a gente não dá glória a Deus, não. Né, irmãos? Porque sofrimento é sofrimento. Mas eu quero dizer que em meio ao sofrimento, Deus libera energia. Deus libera poder. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler o 12, 13, 14. Amados, vamos lá, me ajuda. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los a provar. Esse fogo não é o fogo pentecostal, não, é o fogo do sofrimento, viu? É o cadinho, é a prova. Não estranhe, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Eu estou passando por uma prova. Sei, é isso mesmo, não é coisa estranha, não. É quase que normal na vida do crente. Quer ver? Alguém aqui, esse ano que passou, viveu só vitória? Levante a mão. Alguém aqui nesse ano que passou viveu lutas, provas, aflições e desafios? É coisa estranha, irmão? Não. Então vamos lá. Pode continuar, Sara. Pelo contrário, ao invés de ficar estranhando, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, veja, é uma perseguição pela sua fé. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Irmãos, essa palavra repousa não é enérgio, mas olhe só, essa palavra é anapau, que quer dizer, presta atenção, provocar ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho, é repouso, a fim de recuperar e recompor suas energias. Não é a energia, mas é um meio pelo qual a energia é reposta. Eu pergunto, alguém que repousa é porque está cansado, sobrecarregado com determinada situação, sim ou não? É o Espírito Santo que está cansado? É. Ele que precisa recompor as energias dele? Porque está descarregando? Não. É você, meu irmão, sou eu. Quando a gente passa por aflições, por sofrimentos, ao invés de ficarmos nos lamuriando, nos queixando, de que Deus não nos ama, não nos quer, de que somos injustiçados pela vida, nós precisamos mudar nossa ótica e entender que em Deus nós somos bem-aventurados. E porque somos bem-aventurados em meio àquela aflição e a gente permanece firme em Jesus, a gente não abre mão da nossa fé. A Bíblia diz que naquela hora sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Naquele momento Ele está nos dando interiormente um descanso. É como se você parasse de usar aquele seu iPhone 14 descarregado e tivesse que parar, pelo menos por algumas horas, para conectá-lo na tomada. Você não vai usá-lo porque não pode falar com o celular conectado na rede elétrica. Deus está falando com você? Então você vai deixar ele em repouso. Você vai deixar ele quietinho lá até que ele carregue. Aquele momento de repouso, de inércia, é porque ele está recompondo as energias dele. Quem faz isso em nós?
O Espírito Santo da glória de Deus. Em meio às nossas lutas e sofrimentos, o Espírito Santo está ali. Calma, meu filho. Você está dizendo, eu vou morrer. E o Senhor está dizendo, vai não. Você está dizendo, eu vou chutar o pau da barraca. Ele está dizendo, também não. Mas Jesus, o que é que o Senhor está fazendo? Ele está dizendo assim, estou te renovando. Só isso. Mas eu não estou vendo nada mudar. É porque não é nada do lado de fora. É do lado de dentro que eu estou fazendo em você. Estou te recarregando. Sabe, irmãos, aquele momento que a gente ora e nada acontece? Você já passou por isso, sim ou não? Você diz, Deus, onde tu estás? Na verdade, Deus está dizendo, você está se recarregando. Eu estou te dando uma pausa para renovar as energias, para que você continue, para que você avance. Mas é necessário esse momento, irmãos, que momento difícil. Eu fico pensando, Paulo, olha só, Paulo escreve aqui, já estou terminando. Alguém adiantou aquele relógio? Não, né? Me dê mais 5 minutos, eu encerro. Paulo, Atos capítulo 16, não precisa você abrir, vai falar exatamente do momento que ele é preso em Filipos. Justamente a esses irmãos que ele escreve. Ele foi preso porque ele orou por uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação e que ela dava lucros para o Senhor, era uma escrava. Ele liberta aquela jovem daquele espírito maligno. Então, o lucro dos senhores dela, que ela tinha dono, acabou. E então, em represália, eles açoitam, mandam açoitar Paulo. Paulo e Silas apanham demais. Depois de apanharem muito, eles são levados ao cárcere. Os seus pés são amarrados num tronco. Eles são tratados como os piores mau elementos da época. Colocam um carcereiro para guardá-los também ali. Irmãos, sofrimento. Mas naquele momento o Espírito da glória de Cristo, naquele tronco qual Paulo estava amarrado, estava recarregando a energia dele e a energia de Silas. E quando a carga chegou lá, pum, meia-noite, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Irmãos, eu imagino depois de uma surra, a pessoa não dá conta de ficar cantando, não. Tem que esperar um tempinho. E de repente, irmãos, todos aqueles presos que estavam lá começam a ouvir o som de 2 vozes masculinas, louvando o nome de Jesus. Meia-noite, irmãos, talvez os presos querendo dormir, e eles orando, e o fogo descendo, e eles louvando, de repente, um terremoto. Ah, meu irmão, um terremoto visita aquele cárcere, e diz que as cadeias de todos os presos se abrem. O carcereiro acorda, puxa da espada, e quis se matar. Irmãos, presta atenção. Será que aquele carcereiro não deu umas varadas no Paulo, não? Será que Paulo não viu aquele carcereiro dando umas tapas na orelha dele? Batendo nele? Paulo ali não está com desejo de vingança. Quem está cheio da energia de Deus, irmão, não vai se vingar de ninguém. Nem dos seus agressores. Nem dos seus algozes. Ei, faz isso não. Não se mata não. Todo mundo está aqui. Ninguém fugiu. Porque não era isso que nos prendia. Não eram essas cadeias que nos mantinham aqui. Prova que elas estão abertas. E todos estamos aqui. Nenhum preso fugiu. Aquele carcereiro não entende nada. Pula lá onde Paulo estava. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Depois ele vai, lava os vergões, dá de comer para Paulo, é batizado, irmão, batismo de madrugada. O carcereiro foi batizado, ele e a casa dele.
Irmão, só quem vive um negócio desse é quem recebeu energia do Espírito Santo. Esse repouso em meio às aflições. Quando a gente se vê, irmãos, impossibilitado, impotente, com os pés no tronco, sem poder fazer nada, mas a gente está com a carga completa. E a gente pode ali naquele meio de sofrimento, de dores, orar ao Senhor, cantar as maravilhas do Senhor. E a gente vê Deus agindo por nós e através de nós. Eu fico muito preocupado com o crente que vive luta e diz assim: eu não posso servir a Deus. Por quê? Porque eu estou passando muita prova. É justamente o contrário. É quando a gente passa prova que a gente mais recebe poder para servir e para ministrar na vida de outros. Paulo poderia ter usado desse subterfúgio, mas ele não usa, porque ele sabe que ele está cheio de energia para servir o nome de Jesus. Meus irmãos, e eu então encerro. Encerro dizendo que Deus espera, mas Ele não apenas espera, Ele colabora para que a gente alcance o objetivo que Ele tem para nós. Irmãos, o objetivo que Ele tem para nós não é outro senão nos parecermos com Jesus. Tenha em você o mesmo sentimento. Tenha a forma de Jesus. Desenvolva a sua salvação. Você já é salvo. Você já foi alcançado pelo sangue de Jesus. Ele já conquistou isso para você. Só agora, irmãos, resta a gente trabalhar. Desenvolver o que é de melhor. Os frutos poderosos que Deus já plantou em nós. E deixar aquilo que é impossível a nós. Que Deus ministre. Trazendo energia. Trazendo poder, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Como, pastor? Sua Bíblia, não esqueça ela. Ore. E naqueles momentos de lutas, confie que Deus está trabalhando. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Aleluia. Talvez hoje um desafio para você que está aqui. Deus está dizendo para você que está tudo indo bem, mas você está descarregando. Talvez você está se sentindo assim, no início do ano, iniciando 2023, você já se sente assim, quase que parado. Está faltando poder. Talvez seja a hora de você dizer assim: Deus, eu vou buscar as fontes para que essa energia ela me carregue novamente. Onde está a sua Bíblia? O que você tem feito com ela? Leia, acolha, creia, ore. Deixa Deus te carregar. Deixa Deus, o Espírito de Deus te renovar. Está passando por sofrimento? Ei, calma, 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 calma. Porque o Espírito da glória de Deus está pousando, está pairando, repousando sobre você. Não é Ele que está cansado não, meu irmão, mas Ele é o carregador do céu. Para te dar poder, para te dar energia, para te dar forças. Vamos orar nesse momento. Levante suas mãos ao Senhor. Ah, meu Pai, estamos aqui nessa noite, Jesus, e nós entendemos que há um processo, há um trilhar, meu Deus, um desenvolvimento, que o Senhor espera de nós. Não parou no dia que a gente levantou a mão, começou ali. Não parou no dia que a gente passou pelas águas, começou ali. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. O alvo que o Senhor tem para nós é grande, é poderoso, é nos parecermos com teu Filho, é alcançarmos a varonilidade perfeita, a estatura da medida de Cristo. Ah, Pai, nesse processo tem tanta coisa para jogar fora, tem tanto refúgio, tem tanto fruto mirrado.
Ah, meu Pai, nós vamos jogar sim, nós vamos jogar para bem longe de nós toda murmuração, toda contenda, tudo que não te agrada, Senhor, e vamos viver, Senhor, os preciosos frutos. Sim, meu Pai, mas nós reconhecemos que precisamos tanto de Ti. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Então nessa noite, meu Pai, como energia que corre pelos fios de uma rede elétrica, faz correr essa energia sobre nós nessa noite. Faz correr esse poder para levantar quem está cansado, para levantar quem está abatido, para levantar aquele que está sofrendo, porque em meio ao sofrimento, o Espírito Santo de Deus repousa sobre nós. Oh, meu Deus! Oh, meu Pai, eu te peço que aquele que entrou aqui cansado demais, Senhor, nessa noite, de uma forma tremenda, como só o Senhor pode fazer, recarrega, Senhor, recarrega, Jesus, renova as nossas forças agora, meu Pai. Essa energia procede do Senhor, nós só a recebemos, nós só a captamos, nós só nos valemos dela, nos enchemos dela, nos completamos dela. Nós não produzimos energia, nós recebemos energia. Então nessa noite, Jesus, libera essa energia sobre nós, libera esse poder sobre nós, de maneira que aquele que está cansado seja renovado. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como de águia, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, temos um ano pela frente, só estamos iniciando, Senhor. Precisamos do Teu poder, precisamos de poder para avançarmos, Senhor. Então nessa noite, o que eu te peço é isso: renove-nos, recarregue-nos, recompõe as nossas energias, porque temos um compromisso, temos um alvo. Pai, nós vamos trabalhar, nós vamos nos parecer a cada dia com Jesus, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Você que recebe essa energia de Deus, diga glórias a Ti, Senhor, glórias ao Teu nome, Jesus, glórias ao Teu nome, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus, querido, aplauda Ele. Aleluia, aleluia. Pegue na mão de quem está aí do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, nós somos uma grande rede elétrica. E o poder do Senhor passa sobre nós nessa noite. Diga assim: por isso eu te abençoo com uma noite de paz. Que você volte para a sua casa abençoado, recarregado, renovado. Porque Deus tem propósito na sua vida, na minha vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. Dê um abraço aí quem está do seu lado. Até domingo, se Deus quiser.